Fala, torcida São Paulina, estamos aqui neste domingo trazendo esse pós-jogo aí do Tricolor, que perdeu pelo placar de 1-0 contra a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. Derrota que deixou a equipe ali na 7ª colocação do campeonato com 35 pontos. Foco agora do Tricolor será a remontada de quinta-feira contra a equipe da LDU pela Copa Libertadores. Será que Ferreirinha se machucou? Luan, pelo visto, também lesão muscular. Mais problemas de lesões aí no São Paulo. Enfim, vamos aí com esse pós-jogo aí. Na realidade, Tricolor é pouco representativo para um longo debate, mas, obviamente, quinta-feira não tem o grito de quarta-feira, é na quinta. E as informações são de que o São Paulo vai ter gente saindo, no Morumbi vai ter gente saindo pelo ladrão, a gente sabe como é o Morumbi numa noite de Libertadores. Sim. Dá para reverter? Acho que muito pelo que mostrou no segundo tempo, né? Contra a LDU. Eu acho que ali fica o recorte, o retrato ali na fotografia do que deve ser minimamente feito nesse jogo da volta. O segundo tempo de São Paulo foi muito bom. O gol sai no melhor momento do São Paulo também, né? O Crespo falou isso durante muitas... Ele repetiu isso muito na coletiva dele sobre as falhas, né, individuais, defensivas, que acabaram comprometendo o jogo. O resultado é um resultado duro, porque assim, a LDU vai saber jogar com esses 2-0. Isso quer dizer que o São Paulo não vai ter vida fácil, não será caminhos abertos ali, né? Assim, construa o seu resultado. Não. Vai ser um jogo de inteligência para o São Paulo. Mas pelo segundo tempo, e aí, claro, Ferreirinha está à disposição, você ainda precisa ter ali argumentos para mudar a partida, né? Se você entrou com seus 11 e não conseguiu. Mas eu acho que pelo retrato do segundo tempo, sim. E já? Eu também, mas assim, não consigo nem... Vou te ser sincero, acho que a gente falou, você estava aqui inclusive, que eu falava que para mim talvez o 1-0 para a LDU fosse o resultado que deixaria a classificação mais aberta, quer dizer, mais meio a meio, 1-0 lá. Porque eu vou falar, o São Paulo é bastante favorito para ganhar o jogo aqui. Eu não sei se eu até não mudei de opinião diante do que eu vi da LDU ali, porque vamos falar a verdade, né? A LDU não conseguia produzir, a LDU não conseguiu fazer absolutamente nada. O São Paulo entregou 2 gols, então assim, acho que os gols da LDU nascem de falhas do São Paulo e é bom lembrar, num contexto completamente favorável à LDU, né? De altitude, claro que não é a altitude da seleção brasileira, aquela loucura que os caras não conseguem correr 30 metros e começa a faltar ar, mas ainda assim é um contexto de altitude que já prejudicou vários times também brasileiros na história. Normalizando a altitude Exato. até chegar a 12 não dá para dizer que é igual a jogar no nível do mar. Claro. Não é. Então eu acho que assim, olhando para o que foi o jogo, mesmo na altitude, eu acho que tá muito aberto, tá pau a pau, acho que a chance é a mesma. Eu vejo o São Paulo... Claro que seria muito bom poder contar com o Lucas, né? Seria bom poder contar com a volta de jogadores que estão machucados. O centroavante. Isso tem sido um problema para o São Paulo, né? A gente já falou no começo do programa, as lesões, as ausências pesam demais, mas eu acho que com o clima que a gente vai ver no Morumbi, com eventuais voltas, né, de jogadores que são importantes e diante de um adversário que me parece realmente bastante frágil, apesar, né, muita gente pode lembrar do jogo contra o Botafogo, sim, aqui no Brasil mesmo, que ele perde, mas... Jogou bem, melhor os 2 jogos. Exatamente. Ele mandou aqui no Newton Santos. Então, mas acho que olhando para o que foi o primeiro confronto, o torcedor do São Paulo tem que estar muito esperançoso, se não otimista. Ele deu que perdeu hoje, inclusive, né? no Equatoriano. Mudou tudo, você viu? A escalação. Porque deve ter mudado também. Agora, cara, quartas de final não tem jeito. Assim. O Crespo chegou. Vamos dar uma escutada no treinador do São Paulo. Crespo, depois da derrota para o Santos, 1-0, falando aqui no Linha de Passe. São Paulo é no jogo de quinta-feira, mas também no jogo de hoje. Você que foi um centroavante, que tem uma história no esporte, queria que você falasse um pouco desse momento. Você acha que é só falta de confiança? Queria que você fizesse uma análise em relação a isso e sobre essa escassez também de nomes, enfim, da frente, do ataque, né? O Luca está jogando, transicionando bastante do 20 para o profissional. É um nome cotado por você também para ter mais espaço, quem sabe, nesse curto, médio prazo? Lucas? O Luca Alencar, da base. Ele fez gol na Copa Libertadores contra o Libertad. Sim. Ele está cotado por você? Sempre, sim. Ele treina com a gente. Neste momento, encontrar lugar não é fácil, mas está treinando muito bem e vai jogar. Antes ou depois vai jogar. Tenho que ter um pouco de paciência neste momento. Outra coisa? Sobre o centroavante. É falta de confiança
No, a gente tenta de llegar, de asociar para llegar. En este momento no, últimos 2 jogos, entre los últimos 3 días, no aconteció más. A gente llegó con ocasiones en liga. Hoy fue un juego fechado, muy fechado, difícil. Un pequeño detalle fue a favor de ellos, podría tranquilamente ter na gente e ganhar. Mas acho que era um jogo de empate, mas eles com luta, com vontade, levaram o jogo para a sua parte. Assim, quando você mescla o time, você tá pensando... A mescla que você faz é combada ao jogo anterior ou antecipando o jogo posterior? Ele falou um pouco dos dois. E aí, óbvio, é um time bastante mexido, mas o que a escalação de hoje mostra algo para quinta-feira? Seria a opção, né? Mailton seria a possibilidade de, ok, vou fazer um time diferente, mas eu vou tentar avaliar alguma situação ou outra. Mailton e Rodriguinho. E aí, Rodriguinho, Mailton seriam as opções. Alguém poderia até lembrar do Dineno, mas seriam essas 2 opções. Mas esses 2, eles não fizeram diferente do que a gente poderia imaginar e que, a não ser que tenha alguma movimentação muito específica que o Crespo pediu. O fato do gol sair em cima do Mailton, você acha que pode atrapalhar? Então, não atrapalhar, sim. Desculpa, é um jogo completamente diferente. Exato. Assim. É um jogo, como vocês mesmos já falaram, de Morumbi lotado, contra um time que vai jogar com a linha muito baixa. Parando o jogo. Característica de lateral, lateral que apoia. Esse é o ponto principal. Acho que a exigência do Mailton com o Crespo é ofensiva. É isso. Sim. Que o Crespo vai querer que o Mailton vai, meu amigo, vai. Falhou, aconteceu, beleza. A gente, eu não esperava que você fosse o exímio marcador. Eu espero que você ataque. Eu acho que para quinta-feira é isso. Por exemplo, hoje, se a gente fosse tentar avaliar o Dineno, não tem centroavante, porque o Luciano não gosta de fazer 9. Quem vai ser o centroavante de quinta-feira? O que o São Paulo, o que o Crespo vai fazer? Pô, se o Dineno fosse depender do Ferreirinha, coitado, o Dineno ia morrer de fome lá no ataque. Porque o Dineno foram 3 ou 4 movimentações que ele fez para o Ferreirinha dar o passe, o Ferreirinha não enxergou uma vez. E aí, assim, você também não tem como exigir que o Ferreirinha seja o cara que vai dar espaço para o Dineno. Na verdade, o Ferreirinha foi, nos momentos em que o São Paulo tentou atacar, ele foi o homem de referência. Ele foi a referência, né? Porque o São Paulo só tentou jogar, que não é muito a pegada do Crespo, mas só tentou jogar com essa bola longa. O que o São Paulo tentou fazer hoje, evidentemente, ele não vai poder fazer contra a LDU, porque a LDU não vai dar esse... Se ela passar do meio campo, né, pelo menos no começo do jogo, a gente já vai ficar muito surpreso. Então, é um jogo completamente diferente do de hoje, né? E também por isso eu acho difícil a gente conseguir balizar em relação ao que os caras fizeram hoje, quem pode ganhar espaço ou perder espaço. O Mailton era uma opção óbvia e lógica, uma possibilidade óbvia, por conta das características dele e das características do Cédric também, né? Quer dizer, que são completamente opostas. Tem a informação de que o Cédric também ainda não está 100%, né? Com a virose, enfim. Aí a gente vai precisar acompanhar. Então foi até um risco, né? Exatamente. Perdeu o Mailton. Exatamente. Então, assim, eu acho que o jogo de hoje não define absolutamente nada, assim. Não vejo que o Mailton caiu ali na cotação do Crespo por conta do jogo de hoje. No Grenal, no empate do Flamengo, na derrota do Corinthians, a vitória do Sport, a virada do Cruzeiro. Vamos rodar os melhores momentos da vitória santista na Vila Belmiro? O Corinthians perdeu? Mas vamos rodar os melhores momentos. Perdeu do Sport. Primeira vitória do Sport em casa, cara. Merecida a vitória do Santos? Merecida. Eu fiz assim um resumão aqui nesse comecinho de fechamento. O São Paulo, vale lembrar, né, que tem esse objetivo de tentar avançar na Libertadores. Esse contato foi o primeiro contato praticamente da partida. De novo com o Brasão, né, cara? E o Brasão, né, que sofreu no jogo contra o Botafogo. Atlético? Contra o Atlético. Contra o Atlético. Ficou com aquele galo, né, acabou saindo depois de alguns minutos. A não ser que ele não saiu hoje de novo. Foi no mesmo lado, hein? Foi no mesmo lado e, pra mim, teve um apagão ali de alguns segundos. Que você vê a trajetória da bola, o movimento que ele faz. Fernando Praz pode até... Agora, esse cara é corajoso, hein? Não dá pra dizer que o Brasão não é corajoso. Ele é arrojado. Praz, o movimento de reação dele, porque a bola tava nas costas dele, não teve a reação de repente, ir atrás da bola. E a defesa do Young, né? Jogou bem o goleiro de São Paulo, cara. Responsabilidade grande, né? Substituir o Rafael, que tá num bom momento. O Guilherme falou no final ali, né,
que mereceram ali a vitória e o Santos, ele tem razão, o Santos foi bem melhor. O São Paulo acho que sentiu bastante essa questão do entrosamento, time praticamente reserva, e o Santos jogando em casa acabou fazendo valer esse fator casa. O São Paulo é um time que vem sofrendo com muitas perdas, lesões, né? E você ainda praticamente abre mão da grande maioria dos seus titulares. É difícil enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O São Paulo titular completo hoje já seria difícil, assim, bem mexido. Era jogo para acontecer isso mesmo, para o Santos ganhar. Mas alguém questiona a escolha do Crespo de poupar os titulares? Aí tem que ver com fisiologia, com o departamento mas vai ter que buscar físico. Vai ter que mas buscar é que o jogo é só quinta. Eu acho que o problema é o intervalo de quinta para hoje, né? Não de hoje para quinta, Perfeito. né? Jogou na altitude, né? Exato. E assim, e vai ter que buscar um negócio que é muito difícil, né, cara? Vai ter que fazer uma noite perfeita aqui. Também não é só questão do descanso, né, até quinta. Se ele jogasse com os titulares, né, ele não poderia preparar o jogo de quinta. Treinar amanhã, né? Ontem, sábado, ele fez o pronto pensando no Santos. Hoje, os caras estão jogando. Amanhã não tentou e ele ia perder 3 treinos para preparar o time para jogar na quinta. Então, acho que isso conta também, né, nessa preparação para o jogo da Libertadores. Mas não tenha dúvida de que ele tá. O pessoal que ele sabe que vai jogar, ele está treinando para isso. Ele treinou 2 times, treinou o time para enfrentar o Santos e já está treinando o time para enfrentar a LDU. Não tenha dúvida disso. Isso que ele trocou todo mundo. Exatamente. E como o Alisson falou depois da entrevista, né, é o sonho deles. Assim, mas a gente não pode perder o nosso ano. Né? A gente vai jogar o nosso ano nessa semana. Então, assim, eles sabem da prioridade que é poder dar a volta no resultado com o jogo contra o Santos já melhorou? Foi um 2-0 exagerado em Quito. Assim. O São Paulo poderia ter feito um gol lá, pelo menos. Cara. Agora, segundo jogo só do Vojvoda, né? Ele assistiu a um jogo da tribuna e dirigiu o Santos em 2. O empate contra o Galo, semana passada em BH, com um jogador a menos. E hoje a vitória. Somou 6 pontos. Somou 4 pontos em 6 possíveis. Já dá para dizer que melhorou ou é cedo? Para mim, melhorou. Melhorou? Para mim, melhorou. A construção e a distribuição dos jogadores em campo está muito mais clara de quando era com o Xavier. Xavier, eu vi um time, Kleber Xavier, eu vi um time um pouco desorganizado taticamente dentro de campo. Obviamente, muito pendente de quando o Neymar estava em campo, de tentar fazer as jogadas passando pelo Neymar. E nem sempre o Neymar conseguia fazer essa recomposição e pegar a bola e tentar fazer a construção. Então, o Santos dependia muito dessa construção passando pelos pés do Neymar. O jogo de hoje, para mim, foi um exemplo muito claro dessa melhoria da equipe do Santos. Time mais organizado, a construção de jogadas do Santos. Pouquíssimas vezes a gente viu o Santos dando um chutão, por exemplo, fazendo ligação direta, sempre passando pelo meio de campo, chegando pelo Guilherme com velocidade dos lados do campo. Para mim, esse pouquíssimo tempo de trabalho do Vojvoda já dá para ver sinais de melhoria aí. E os 4 pontos que o Santos somou com eles são os 4 pontos que separam o Santos hoje do Vitória, que é o primeiro time no Z4. Então, muito importante a pontuação do Santos. Contra o Atlético Mineiro foi importante, porque foi confronto direto, né? Exato. Se manteve na frente Sabe do o que é Galo. muito importante? Isso aí é confiança. Você vê o Guilherme falando depois, a alegria do Guilherme. O Guilherme, ele foi bem quando trabalhou com o Vojvoda no Fortaleza. Então, assim, é importante para o atleta ter a confiança do treinador. Não que ele não tinha contigo, mas ele gosta de trabalhar com esse treinador. Você vê os atletas hoje assim muito mais solto, mais leve, né, para jogar, estão dentro de campo, fazendo as coisas dentro de campo. E obviamente que a vitória vai vindo e a confiança vai aumentando, sem dúvida nenhuma. Mas eu gosto de falar, gosto de frisar a confiança. O Guilherme demonstrou confiança. Quando o treinador chegou, ele depois foi lá, acabou de fazer o gol, que estava sozinho, foi lá, deu um abraço no treinador. Isso é confiança, isso gera confiança, sem dúvida. E o Santos vai crescer, não tenho dúvida nenhuma, porque ele é um ótimo treinador. E o fato